Balanço Geral teve acesso com exclusividade ao inquérito do caso Marilda. A psicóloga foi encontrada morta dentro do porta-malas do próprio carro, com as mãos e pés amarrados. Inicialmente, o marido era o principal suspeito, mas agora a Polícia Civil trabalha com uma hipótese de que ela tenha tirado a própria vida. É que resultados de exames e laudos, depoimento histórico médico da psicóloga revelam muito sobre o que pode ter acontecido com ela. A polícia já sabe que Marilda ingeriu bebida alcoólica e tomou remédios controlados no dia em que morreu. Mas a família aí, já havia falado lá atrás que ela jamais se suicidaria. Vamos ver, vamos lá. Para a família da psicóloga, parece inacreditável. Para minha mãe, até então está sendo mais difícil. E tem muitas coisas atrás de tudo isso, que é o que a gente tenta buscar para entender o que realmente aconteceu. Mas tudo indica que a investigação da morte de Marilda Matias deve concluir que ela tirou a própria vida. O Balanço Geral teve acesso exclusivo ao inquérito de 265 páginas, com exames e informações sobre internações anteriores, laudos da necrópsia e todos os depoimentos colhidos pela polícia. A análise de uma amostra do sangue de Marilda comprova que no dia da morte ela ingeriu remédios para epilepsia de uso controlado e consumiu uma grande quantidade de bebida alcoólica. Na casa da vítima não havia sinais de arrombamento. No corpo também não foi achada qualquer lesão ou marca de violência. Não havia sinal de luta ou defesa. Nada indica que ela tenha sido atacada. Marilda foi encontrada morta no porta-malas do carro. O veículo estava estacionado na garagem. Ela estava com as mãos e os pés amarrados com uma fita. Usava roupa de ginástica e um capacete de ciclismo. Naquele dia, ela havia trocado mensagens com o marido. Disse que tinha pegado uma bicicleta emprestada e queria pedalar até uma cidade vizinha e que não levaria o celular. Em depoimento, Pedro disse que durante a troca de mensagens, Marilda mandou uma foto do carro, que ela tinha conseguido estacionar de ré, o que era atípico, e que ela até se gabou da manobra. A suspeita é de que toda essa história tenha sido criada para maquiar o suicídio, que ela já planejava. Quando Pedro encontrou o corpo da esposa, ficou desorientado e passou a ligar para conhecidos e para a polícia. Ele foi atrás do IML, delegacia, ligou para amigos, polícia, foi atrás de câmeras, pegou o carro, fez o trajeto que possivelmente ela faria se estivesse andando de bicicleta. Nos lugares em que ele estava, todos foram ratificados, todos foram confirmados. Então, a princípio, ele foi sim o primeiro suspeito, logo em seguida descartado qualquer participação dele. A perícia verificou que as amarras na região dos pulsos e dos tornozelos estavam frouxas e poderiam ter sido facilmente colocadas ou retiradas pela própria vítima. Para o advogado da família de Marilda, é bem provável que ela tenha entrado sozinha no porta-malas do carro. Ela teria condições de amarrar os pés, que ela faria com as próprias mãos, e a amarração que ela tinha nas mãos, ela poderia fazer com a boca. E a morte pode ter sido pensada com antecedência. Desmarcou consulta, a questão do carro de ré, essa história de que estava sendo perseguida, um portão social da casa que nunca ficava aberto, ela deixou aberto. Então toda essa criação desse cenário dela foi premeditado, sim. Antes de morrer, Marilda também ligou para um amigo e contou que tinha sido perseguida na rua por usuários de drogas. Para o advogado, uma forma de sugerir possíveis suspeitos de um homicídio e não incriminar o próprio marido. A gente entende que ela talvez não tenha feito isso, montado todo esse cenário, não para incriminar alguém, mas talvez para justificar um possível não suicídio, um homicídio de uma autoria desconhecida. O marido informou à polícia que Marilda usava ansiolíticos, antidepressivos e remédios para dormir e que no início do ano ela ficou 5 dias em coma, depois de consumir álcool e medicamentos em excesso. Na adolescência, ela também já teria tentado tirar a própria vida, mas esses episódios eram motivos de vergonha para a psicóloga. Segundo o depoimento de uma amiga, Marilda era muito preocupada com a opinião
opinião dos outros. Essa mesma amiga disse que Marilda, inclusive, se afastou de todas as pessoas que mencionaram que ela havia tentado suicídio. Os segredos ela contava num diário que foi apreendido pela polícia e passava por perícia. Uma das anotações feitas por Marilda no diário prova que ela não estava bem. A psicóloga, inclusive, já estava decidida a se separar. De acordo com fontes, ela já havia comunicado a decisão para o companheiro, 20 anos mais velho que ela. Teria dito que a relação de 17 anos tinha chegado ao fim. Apesar do fim da relação, a amiga deixa claro que Marilda jamais falou mal do marido. Pelo contrário, tinha idolatria por ele. Numa das poucas conversas íntimas com a família, Marilda confidenciou que sonhava em ser mãe. Que queria uma vida, um filho, um marido, uma casa. Falei, você tem todos os caminhos, Marilda, para seguir a sua vida. Ela gostava do Pedro, ela gostava muito dele, tanto que então ela ficou todo esse tempo com ele. Não é por ficar, é porque ela gostava. Então por que Marilda tiraria a própria vida? A irmã não sabe dizer a causa exata, mas revela que Marilda sofria de depressão desde os 19 anos. Doença comprovada por diagnósticos médicos e fichas de internação incluídos no inquérito. Não sei, né, como é a depressão, né, mas se passou muitos anos, né? A família que mora em Bauru, distante 390 quilômetros de Pouso Alegre, em Minas Gerais, onde Marilda vivia, não foi informada sobre o incidente do início do ano. Para eles, a ingestão de remédios e álcool tinha sido só um acidente. Não tiveram a chance de ajudar. A irmã lamenta muito. Se a gente soubesse disso, a gente estaria mais a par e eu acho que isso teria sido evitado. O inquérito que vai determinar a causa da morte deve ser concluído em breve. O laudo definitivo apontando qual é a causa morte e a perícia dos aparelhos apreendidos, o celular, o tablet e o notebook e também desse diário, e o delegado faz esse relatório final e aí nós saberemos se nós teremos um homicídio ou um suicídio.